Como surgiu o clero? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Se existissem denominações no tempo de Paulo, que ele mandasse essa carta para uma denominação, certamente ele começaria diferente a carta. Ele escreveria ao pastor da igreja tal. Porque qualquer pessoa que fosse hoje se dirigir a uma organização religiosa, ela vai se dirigir ao líder dessa organização religiosa. Então, se ele mandasse a carta para uma denominação, para uma congregação local de uma denominação, ele mandaria ao pastor da igreja tal. Se ele mandasse para a sede da organização, ele mandaria ao presidente da igreja tal, porque é assim que normalmente funciona nas denominações. Mas como na Bíblia nós não encontramos nenhum vestígio de denominação, mas nem de longe, né? Não tem nem a ideia. O começo das cartas apostólicas é diferente, o endereçamento é diferente. Nós sabemos que hoje existem dentro das organizações religiosas bispos, ou presbíteros, ou anciãos, ou pastores que são nomeados, são eleitos, ou são ordenados por homens também, mas nada disso está de acordo com as Escrituras. Como o irmão explicou, só no começo, sim, quando vinham os apóstolos, eles tinham esse poder, um dos poderes dos apóstolos era ordenar ou comissionar aqueles que então ordenariam ou elegeriam bispos ou presbíteros. Com o tempo, no princípio da cristandade, as perseguições acabaram forçando essa situação, porque quando os cristãos eram perseguidos, as autoridades queriam falar com o responsável, então eles elegiam um responsável, e esse responsável ia lá diante da autoridade, e quando ele voltava, ele se achava responsável. Então ele acabava assumindo a posição do bispo da cidade, ou do presbítero da cidade tal. E obviamente isso era uma distorção do ensino que nós encontramos no Novo Testamento. Então, e aqui, Paulo ele começa também, em primeiro lugar no endereçamento dele, é interessante isso. Ele poderia começar assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos bispos e diáconos que estão em Filipos, e aos santos, e a todos os santos. Então essa seria uma ordem hierárquica que ele poderia colocar aqui, falando primeiro com os responsáveis e depois com os outros, né, os demais. Mas nós entendemos que bispos e diáconos, mesmo esses que eram eleitos segundo a ordenança dos apóstolos, eles eram servos. Eles não eram chefes, eles eram os servos, porque eles eram eleitos para servir. Nós vemos que quando precisou que alguém servisse às mesas, os apóstolos, então, que cuidavam efetivamente, porque os apóstolos eram os apóstolos, né? Eles tinham uma posição diferente, que hoje ninguém tem na igreja, eles então disseram que se elegessem então pessoas para cuidar das necessidades materiais, né? Das necessidades Esses eram servos dos outros, servos dos santos. Eles atuavam numa função para servirem. Obviamente não é isso que nós encontramos hoje na cristandade, nas denominações ou igrejas da cristandade, onde os que são chamados por algum título é o inverso, né? Eles são aqueles que são honrados e tudo mais. Mas aqui não. Eles vêm depois de todos os santos. E existe uma divisão aqui também na questão da posição desses santos e da localização desses santos. Eles são todos os santos em Cristo Jesus. Essa é a posição que qualquer cristão, qualquer salvo por Cristo tem, em Cristo Jesus. O lugar onde ele ocupa, espiritualmente falando, é em Cristo Jesus. E aí existe o local, geograficamente falando, onde eles estão, esses santos. Em Filipos, que era o local geográfico.
Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão em Cristo dizendo: não, está errado. Aquilo que você escreveu está errado, porque existiam sim denominações. Tinha a igreja de Filipo, a igreja de Corinto, a igreja de... Então essa é a ideia que as pessoas fazem, que isso seriam nomes, ou uma placa colocada na porta dessas igrejas ou dessas assembleias, mas na verdade não, era localização apenas. Nós temos o Exército Brasileiro e ele está em todo o Brasil. E localmente existem os quartéis ou regimentos ou tiro de guerra que não são um outro exército, eles são o Exército Brasileiro. Ainda que tenha só 2 ou 3 soldados numa determinada cidade, ali está o Exército Brasileiro. Não está outro exército, não está uma divisão do exército, uma facção. Não, ali está o Exército Brasileiro, representado por aqueles 2 ou 3 soldados. No momento em que eles se tornaram soldados do Exército Brasileiro, eles pertencem ao Exército Brasileiro e eles podem estar aqui ou ali, mas é ao Exército Brasileiro que eles pertencem. Assim é também o corpo de Cristo. Quando uma pessoa é salva por Cristo, ela é acrescentada ao corpo de Cristo, que é a igreja. E onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor localmente, ali está a igreja. Essa igreja, que é a representação, a representatividade dessa igreja toda, esse corpo está sendo representado ali naquele local. Mas jamais a ideia de igrejas no sentido denominacional, nós vemos nas Escrituras, e tampouco de homens, como bispos ou pastores ou líderes, assumindo uma posição de liderança, e principalmente nas reuniões, né, nós não encontramos isso. Vemos homens, sim, como o irmão explicou, sentindo esse cuidado, sendo constrangidos até, por amor, a cuidarem dos interesses espirituais e materiais de uma assembleia, cuidarem do bem-estar espiritual da assembleia, do cuidado também com a doutrina e tudo mais, e com o cuidado das coisas materiais dessa assembleia. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.